Nossa, esse papo aí com José Augusto. José Augusto é um astrólogo português. Acabamos que viramos amigo, né? Muito legal, muito receptivo. E fora o meu aprendizado, no, no vídeo ele deu uma aula sobre interpretação. Além do astrologuês, né? Além da parte engessada, de compreensão maior, assim. Um papo assim, riquíssimo e de muito aprendizado. Fora os insights, né? E fora a alegria de poder falar com ele, de poder entender e perceber. Muito legal, vou adorar. Vamos lá bater esse papo. José Augusto, astrólogo. É bem legal. Aí, meu amigo aí. Fala, meu amigo. Tudo bem? Tá me ouvindo? Bem, não? Estou a ouvir que sim. Estava a tentar pôr aqui um pouco de Ai, que luz, legal. que isto está um pouco Oi, escuro, Marco. Tá bem? Opa, mas entendi. Tá não sei se fica bem bom, sim. assim. Tá tudo em paz, tudo certo. O povo tá chegando aqui falando boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu tava falando pro povo que o legal é eles participarem com perguntas também, ajudar a gente. Acho que isso fica... enriquece meu papo, né? Assim. Certo, meu amigo? Posso te chamar de José ou de Augusto? Como gostar mais. José, eu me identifico mais. José, seja bem-vindo aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço por me teres convidado, não te conhecia, confesso, e fiquei muito contente e é sempre uma oportunidade, como tu dizias há pouco, para quem gosta da astrologia e para quem vê a utilidade da astrologia, é sempre uma alegria muito grande poder partilhar, poder acrescentar, aprendermos uns com os outros e ainda por cima ter acesso aos irmãos brasileiros, porque não é todos os dias, embora eu tenha a minha relação com o Brasil começou através da música, não que eu faça música, mas sempre ouvi muita música brasileira, Que desde música você adolescente. gosta daqui? Já namorei e já vivi 9 anos Ai, com uma pessoa do que Brasil legal. Que música você e gosta tenho alguns daqui? amigos Que brasileiros. música que você gosta Desculpa? daqui? Você tem lembrança? Tudo. Caetano, Chico, Djavan, Chico César, Adriana Calcanhoto, Que legal. tudo. Ivan Lins, Milton, todos esses Muito da legal. MPB. Zé Cabaleiro, adoro. Que legal. Enfim, vamos lá. Ô, José, se puder, Nem o Mato Mato Grosso também é Grosso, legal. todos. Se você puder se apresentar, acho que a gente vai dando o tom da conversa e vai pegando o fio da meada aí. Por favor. Eu chamo-me José Augusto e também é assim que sou conhecido como astrólogo. Tenho 59 anos, faço astrologia profissionalmente desde 1996, portanto há 27 anos, e comecei a estudar em 1993, portanto há 30 anos. E vivo aqui em Portugal, perto de Lisboa, e a minha vida foi uma espécie de paixão, não sei, não tenho explicação como é que a coisa aconteceu. Eu fui a primeira vez ao astrólogo com 23 anos, muito cético, muito à defesa, mas vi logo que aquilo funcionava, e depois, passado 6 ou 7 anos, fui então consultar uma outra astróloga, que era a Maria Flávia de Monsaraz, com quem eu comecei a estudar, que era a grande referência na altura da astrologia em Portugal, que fundou uma escola onde eu depois também fui professor muitos anos. Chegámos a movimentar 500 alunos por ano, entre os níveis todos, e aí ela foi mais firme comigo e deu-me a entender que era este caminho que eu devia de seguir. Disse-me na primeira consulta, aquilo não correu muito bem, tivemos a discutir durante 3 horas, e ao fim das 3 horas ela disse-me assim, eu se fosse assim ligava a ficha de vez e começava a estudar astrologia porque você está-se a atrasar. E eu saí de lá a pensar, esta senhora deve querer vender uns cursos de astrologia, porque era a última coisa que eu me via a fazer. E depois, passado um ano, eu então inscrevi-me lá na escola dela e comecei a estudar, e aí deu-se uma espécie de magia, que era como se eu soubesse aquilo tudo. Eu não sabia, claro, mas era como se eu soubesse. E ao fim de 3 anos estava a dar aulas e consultas de astrologia. E depois deixei tudo e Que história dediquei-me só a isto. bonita, muito legal. É uma história muito interessante. E depois eu já estudava astrologia, nunca me passou pela cabeça ser astrólogo, as coisas foram acontecendo tudo assim, meteram-me literalmente aqui. E a prova disso é que eu comecei a trabalhar com 10 anos,
de idade, saí da escola e fui trabalhar com 10 anos e andei sempre, fiz várias profissões, andava sempre insatisfeito, sempre à procura, e desde que comecei a fazer astrologia nunca mais procurei outra coisa, porque é realmente o que me satisfaz e o que me dá razão de viver e de alegria e de prazer, e considero mesmo que a gente poder fazer um trabalho que, além de ser um trabalho, é um hobby, além de ser o hobby, é ganhar a nossa vida, a nossa valorização e sentir-nos úteis e sentir que há algumas pessoas que a gente toca que também mudam, não por nossa causa, mas que ajudamos a que o seu processo se faça, é realmente uma alegria. A menina colocou aqui, é um chamado do coração. Você sabe que eu, como comecei a estudar astrologia também, sagitariano, né? Eu tive aquela impressão, você fala assim, nossa, a linguagem parece que... Eu tenho para mim, eu tenho licença poética, né? Eu tenho para mim que é um reconectar, parece que já é minha aquela linguagem. Você pensa isso também, não? Exatamente. Você começou com que idade? Eu comecei faz pouco tempo, comecei fazem 7 anos. A estudar? A estudar e a trabalhar também. Ok. Antes da astrologia fazias o quê? Eu tinha um laboratório de prótese dentária aqui em São Paulo. Eu estava de prótese dentária, tinha alguns funcionários. Estava indo muito legal, estava indo muito certo. Mas eu tinha a sensação que estava faltando alguma coisa. E aí eu fui convidado, na época, a fazer parte de uma ordem iniciática. Rosa Cruz, maçonaria e tal. Eu fui convidado. Aí, quando me chama sagitariano, né, eu falei assim, nossa, é um sinal, né, um portal, né? E aí eu fui estudar essas coisas, e aí eu entendi que a maioria dos segredos lá é astrologia, e eu aprendi de uma escola. Aí de lá eu fui buscar a escola de astrologia, e daí eu não parei mais. Nesse sentido. Em Portugal, com a Revolução, antes da Revolução estava tudo proibido, como é normal, todas as religiões, todos os grupos espirituais, mas no 25 de Abril, portanto, quando foi tudo aberto, em 1974, a chamada Revolução dos Cravos, os Rosa Cruzes foram um dos primeiros movimentos a introduzir a astrologia e o estudo da astrologia. Mas você com o seu mapa, eu já dei uma olhadinha no teu mapa, no teu horóscopo, e este tipo de energias como tu tens, estas energias todas em Sagitário, no meio do céu, Mercúrio conjunto ao Júpiter, que eu tenho também, aliás, é a verdadeira função destas pessoas como tu é serem professores, é serem divulgadores daquilo em que acreditam, daquilo que funciona para elas. E que acreditam. E, ou seja, não basta só descobrirem para si, têm que levar aos outros. E depois, como ainda por cima tens todo esse lado também de uma certa atração pelo lado mediúnico, etc., alquímico, portanto. Ou seja, no fundo o que fazias com as próteses é o que fazes agora com as pessoas, com a palavra. Ou seja, o que fazia, as próteses também serviam para modificar a saúde e a boca das pessoas e a imagem, não é? E agora é um nível mais profundo. E você sabe o que é que eu fazia mesmo antes de vir para a astrologia? Eu não estou contente aqui com esta luz. Antes de vir para a astrologia, eu era padeiro. Era padeiro e fazia umas empadas vegetarianas que eu próprio criei, e ainda não estou satisfeito, mas isto vai acontecer. Pronto. Tá tudo bem. Desculpem. Se fosse assim era melhor. Pronto, portanto, e eu costumo dizer que antes alimentava os meus irmãos com pão e agora alimento-os com informação. Legal, muito legal, muito legal. Mas e aí, você conheceu a astrologia? Como assim chegou para você a astrologia? Foi assim, eu fui com 23 anos, fui a uma consulta com um astrólogo, que era muito conhecido aqui também em Portugal na altura, e eu não tinha um problema para resolver, uma decisão para tomar, que eu não sabia como havia de fazer aquilo, e uma amiga minha disse-me, pá, porque é que não vais a este astrólogo? E eu disse, eu, astrólogo? Ela disse, sim, vais lá, tens uma conversa com o senhor, pode ser que seja útil para ti. Só que eu tinha muita confiança nela e era uma mulher que eu admirava muito intelectualmente, e então pensei, se esta mulher é inteligente, vai a uma consulta, aconselha-me, não há de ser nada de mal. Porque naquela altura, na minha cabeça limitada, a astrologia era uma coisa para pessoas pouco inteligentes
e fracas porque não sabiam resolver as suas vidas. Ora, repara bem o que é que a ignorância faz quando nós descobrimos que a astrologia é das linguagens mais inteligentes que há. É uma revelação, porque a gente percebe tudo, não é? Podemos aplicar a tudo. Portanto, foi a partir daí. E depois, então, e vi logo que aquilo funcionava. E já tinha tido um primeiro contacto, mas nada ou seja, eu aí por volta dos 16, 18 anos conheci um ensinamento de um mestre que é o mestre Omram Mikhail Ivanov, e comecei a ler os livros dele, e claro que ele serve-se da alquimia, da astrologia, da cabala, de tudo e mais da natureza, da luz, enfim, e era um discurso que já me parecia muito inteligente, no sentido em que deu sentido a coisas que eu antes não sentia. Eu era muito revoltado e, como todos os revoltados, culpava tudo e todos à minha volta, não é? Da minha infelicidade, do que eu não percebia, culpava os meus pais, culpava o governo, culpava toda a gente, os meus patrões, até que comecei, esse ensinamento é que foi realmente, na minha opinião, a minha salvação. Porquê? Porque deu-me um sentido, eu comecei a perceber que havia um sentido para aquelas coisas menos boas e menos tristes que eu tinha vivido. E então, menos alegres, mais tristes, mais complicadas. Eu mesmo não estando ainda satisfeito, eu comecei a perceber que havia um sentido com a aceitação da reencarnação, enfim, aí comecei a perceber. E quando a gente muda mentalmente, claro que não fica tudo resolvido, mas sem mudarmos a mente nada muda. Então depois demora mais tempo emocionalmente, e depois então com a astrologia foi mais em termos da minha vida pessoal, em termos da minha realização, da minha criatividade, da minha identidade, digamos assim. Mas em termos da pacificação, de dar um entendimento à vida em geral, foi o ensinamento do mestre. Muito legal, né? Inclusive, eu atendi uma menina hoje, tá meio corrida aqui. Eu encavalei a agenda. Eu atendi a menina agora cedo e ela estava bem triste, assim, e ela tá passando por um trânsito de Plutão na casa 7, e ela tem um sol de casa 7, aquariana, né? E aí ela contou, tem todo um processo, né, de decepção, né, no sentido do casamento, toda uma morte ali e tal, e ela tinha depositado toda a confiança nela, também financeira, no casamento e tal, e se frustrou e tá sem apoio, tá sem nada na vida, e tá aquele pesar e tal. Aí a gente começou nessa linha, né? E a gente terminou dando risada, depois de todo o processo, porque eu falei para ela assim, gente, tá tudo certo, porque todo mundo vai passar por esses processos de transformações na vida. Isso é o certo, assim, tipo, falhar, se frustrar, quebrar, perder, faz parte do aprendizado de alguma forma, porque a gente tem algo maior a ser alcançado. E eu falei assim, como você já passou, agora você só pode crescer. Você encontrou o caminho. Ela deu risada. Claro. E no fundo é o nosso trabalho, é esse, é levar também fogo às pessoas, inspiração. Ou seja, para mim a astrologia, a grande vantagem é essa, é o diagnóstico, e a partir do momento que nós fazemos o diagnóstico, há um sentido, há uma lógica. Como eu uma vez respondi a uma senhora que me estava a interrogar na televisão e que me estava a aborrecer com muitas perguntas chatas, e eu disse-lhe, minha senhora, eu não virei um tonto feliz desde que estudo astrologia, mas desespero nunca mais tive, porque mesmo que a dor seja grande, ou que o sofrimento ou o problema seja grande, nós sabemos que há uma lógica, que há um entendimento, não é em vão, há uma saída para aquilo, há um aproveitamento. E então eu acho que a astrologia, a grande vantagem é, por um lado, o diagnóstico e depois os timings. Os timings. Se há tendência àquela fase mais depressiva de demorar 2 anos, tu não vais estar a querer resolver logo, porque não podes, estás a perder energia, estás a lutar contra coisas que não podemos mudar. Portanto, é uma linguagem realmente muito, muito, muito reveladora e muito iluminadora, e no fundo, porque faz a síntese, dá o entendimento de tudo. Para mim foi a minha bênção. Mas você acredita que, por exemplo, assim, você acredita que existe um estágio de evolução no entendimento da vida, assim? Tem alguns livros antigos que põem assim, né, tipo, um olhar mundano, pensando nas coisas superficiais, casamento, dinheiro e essas realizações, e depois um olhar mais maduro, mais maduro espiritualmente, é assim que a gente pode pensar? Não? Você acha que é exagero? Eu acho que não percebi a pergunta.
Mas, se eu percebi, para mim, não há essa coisa da matéria e do espírito. Tá. É tudo a mesma coisa. São níveis diferentes de materialização ou de densificação da energia. Eu, pessoalmente, tenho uma vantagem, porquê? Porque, e você já viu o meu mapa, sabe que eu tenho muita terra, eu tenho um lado muito prático. Ou seja, eu começo a consulta pelos trânsitos e pelas progressões, pelo momento atual. Então a pessoa fica logo comigo, porque ela, quando eu lhe digo você está assim, está-se a passar isto, 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 a pessoa confia porque sabe o que é que se está a passar na vida dela, fica logo comigo. E depois é que vou buscar o resto do mapa para dar entendimento àquela crise. Ou seja, eu faço um discurso muito prático, valorizo onde a pessoa está, o que ela está a sofrer ou o conflito que tem, mas sempre dando a entender que há um propósito evolutivo. E se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. Só que à medida que o tempo vai passando, torna-se mais grave. Porquê? Imagina, tu tens um trânsito agora de Saturno, tens uma crise, não queres resolver, foges. Daqui a 14 anos, daqui a 7 anos, levas outra crise igual. Só que não, ainda com o handicap que não tens a estaleca, o músculo, a experiência que a resolução da crise anterior te teria dado. Então, as pessoas chegam a um momento, e isso também é muito triste, também me deparo com isso às vezes tenho aqui pessoas de 50, 60 anos que ainda vêm a fazer queixa da mãe, ainda vêm a fazer queixa do pai, há pessoas com 40 anos que ainda acham que o problema é a namorada ou o namorado, que se aquela pessoa fosse diferente teria sido melhor. Ou seja, não percebem que toda a nossa vida é um espelho de nós próprios, é uma caixa de ressonância. Hoje em dia está muito na moda, as pessoas, eu ouço muito, as pessoas está muito na moda dizerem, o universo quer, o universo quis, o universo não quis. E eu costumo sempre corrigir e digo, o universo não quer nada. O universo é só uma caixa de ressonância para o espírito. A gente temos que ir do universo para o versus uno, em direção à unidade. Portanto, tudo o que me acontece, um acidente de carro, um problema de saúde, as relações, e as pessoas têm essa dificuldade, porque no fundo, mesmo pessoas às vezes que se dizem muito religiosas, mas têm uma visão materialista e da vida, e centrada no seu desejo, e por isso é que sofrem tanto, como é óbvio. Portanto, o nosso trabalho cotidiano, pelo menos o meu, é muito este, é de tirar ilusões das pessoas, e por isso, normalmente as pessoas não gostam da minha primeira consulta. Sim, as pessoas que estão mais longe da sua verdadeira essência, ou que estão mais iludidas, não gostam, porque eu não as poupo, mas passado 2 anos voltam porque percebem que aquilo funcionou daquela forma. Entendi. Você sabe que você falando disso, que eu chamo, tem licença poética, né? Eu chamo essas sacadas de despertar espiritual. Eu tive um despertar espiritual. Aí fala isso aí, mas tá, o que foi? Percebi o óbvio, que não tinha nada a ver com o outro, tinha a ver comigo, né? Claro. Eu costumo dizer a mesma coisa de outra maneira. Eu costumo dizer que a vida não tem como objetivo, a dor não tem como objetivo fazer-nos sofrer. A dor tem como objetivo libertar-nos do sofrimento. Mas nós só podemos libertar-nos do sofrimento através da dor à qual damos entendimento. Portanto, quando a gente percebe, acabou. Está fora. Ou seja, não precisamos de atrair outra vez o mesmo tipo de problema. E às vezes atraímos porque não está tão bem resolvido como a gente pensava, não é? Sim, com certeza. E aí, por esse olhar de que a parte espiritual e a parte material é a mesma coisa, muda a percepção e a frequência disso, como que a gente pode falar da questão da necessidade humana de acreditar em algo para se sentir seguro? A minha ideia é que as pessoas todas acreditam em algo. Às vezes aparece pouco, mas ainda aparece às vezes aquela tipo de pessoa que diz desculpe, não leva mal porque eu sou um bocado cético, não acredito, sou cético. E eu costumo dizer, olha, eu não levo a mal, eu não acredito em céticos. Porque se nós fôssemos verdadeiramente céticos e não acreditássemos em nada, não nos levantávamos de manhã da cama. Portanto, há sempre alguma coisa que faz andar a pessoa. Ou seja, nós todos temos valores, todos temos ideais, todos temos uma fé, todos temos uma crença. Não temos as mesmas crenças. Portanto, uma pessoa materialista
ela também acredita que quando tiver 1 milhão de euros vai ser mais feliz do que quando tem 500 mil, que quando for rica vai ser feliz, ou quando tiver 10 Ferraris ou 20 carros. A pessoa que é romântica acredita que quando tiver a relação certa vai ser feliz. Portanto, não temos o mesmo tipo de valores. Ora, então, nós todos nascemos já com um determinado nível de consciência e, na minha opinião, o Júpiter do nosso mapa mostra-nos exatamente os valores com que nós nascemos a acreditar, que já são aqueles, e através dos os quais temos que reformular, atualizar, e vai ser naquela área que nós vamos materializar a vida. A felicidade, a fé, etc. Ora, então, por exemplo, uma pessoa que nasce, sei lá, com Júpiter em Carneiro, ela nasce a acreditar em quê? Nasce a acreditar na ação, na luta. Portanto, ela acha que quanto mais lutar, mais vai conseguir o que ela quer. Ora, como numa primeira fase de vida nós todos estamos muito mais centrados no nosso ego, no nosso desejo, para usar a sua expressão, na necessidade, ou seja, na Lua, quem manda no nosso mapa é a Lua, até ser o Sol a mandar, até termos consciência, porque no fundo toda a evolução se faz da Lua para o Sol, do inconsciente para o consciente, do passado para o futuro, da necessidade para a vontade, do querer receber para o dar. Não é? Então, o Júpiter mostra-nos como é que esse processo vai ser feito. Ou naquela minha linguagem mais básica e mais bruta, eu costumo dizer que todos somos céticos enquanto a vida nos deixa ser. E portanto, porque a vida é mais sábia que nós, sabe mais que nós, e portanto a vida vai-nos pondo as lições. Eu acho que a vida tem duas características extraordinárias para toda a gente. É implacável e cruel. Não porque tenha alguma coisa contra nós ou que queira o nosso mal, nada disso. O que mantém a vida em funcionamento é o amor, mas porque ela é regida segundo leis universais, leis cósmicas. Então, toda a gente sabe que se deixar cair esta garrafa de uma determinada altura, de um determinado piso, que ela vai partir. Mesmo que eu não conheça a lei, mesmo que eu não acredite, mas segundo a lei da física, da força, da atração, blá blá blá, ela vai partir. Ora, na vida toda e no universo passa-se a mesma coisa. Então, quer eu goste dessas leis, quer não goste, quer as conheça, quer não conheça, elas vão atuar. Portanto, a vida é feita de causas e de consequências. Cada pensamento, as pessoas agora já têm noção disso, mas a maioria não tem. Cada pensamento, cada sentimento, cada ação que eu emito vai ter uma consequência que me vai ser devolvida. Vai ter uma consequência que me vai ser devolvida no minuto seguinte, no ano seguinte ou na encarnação seguinte. Então, ela tem essa característica. Depois, ela tem outra característica. É magnânime, é amorosa, é tolerante. Então, se eu não aprendi uma lição, ela é implacável, faz-me sofrer as consequências, devolve-me o troco, mas como é amorosa e generosa e magnânime, traz-me outro problema igual para eu resolver. Por exemplo, nas relações, não aprendeste com o Manuel, dá-te o António. Não aprendeste com o António, levas com o José. Não aprendeste com o José, levas o Francisco. Mas, e através da repetição, nós vamos aprendendo. Ora, por isso é que às vezes também é triste, fazer astrologia não é só alegrias, quando vemos pessoas com tanta idade e que a gente vê que ainda não aprenderam nada. Ainda acreditam mesmo que o problema é daquele marido, ou daquela mulher, ou daquele namorado, ou de fora. E portanto, eu acho que muito do nosso trabalho, é isso que eu tento, não quer dizer que eu consiga, é exatamente fazer este discurso. Por um lado, a pessoa que está à nossa frente não deixa de ser um cliente, porque nos paga, portanto não deixa de ser um cliente que a gente tem que ter em conta e que tem que satisfazer, mas eu ponho sempre aquilo que eu considero a alma da pessoa e o propósito evolutivo da pessoa à frente do cliente. Se não gosta, é o cliente que não gosta, mas eu tenho que dizer o que tem que ser dito. Também acho. Muito legal. Muito legal. Você, como é que você é com os seus clientes? É mais doce, mais tolerante? Como é que é? Sabe que depende de cada cliente, assim. Eu acredito que existe uma força maior que só permite que seja dito o que a pessoa está pronta para ouvir. Então, no começo da astrologia, eu passava muito tempo estudando os mapas,
escrevendo, lendo, pegando livro, e fazendo os recortes, e tinha todo um protocolo, começo, meio e fim, e nunca dava certo. Nunca dava certo. Eu planejava de um jeito e a consulta ia para um lado totalmente diferente. Depois eu entendi que existe uma ordem maior ali, que a gente é só um veículo. Então, quando eu sento na frente de alguém para atender, eu penso em estar o mais limpo possível, no sentido de com as minhas questões, para que eu consiga interpretar o que a pessoa precisa. E sempre vai para o lugar onde a pessoa precisa que ela ouça. Mas eu não omito, não. Não omito, não. Eu acho que o que tem que ser dito é essa responsabilidade, né? É o que tem que ser dito. É, a verdade liberta, né? Eu acho que é isso. A verdade é a maior lei que existe. A verdade deixa a gente em paz. É isso. Eu falei que tinha que ser dito. E, eu tenho a mesma percepção que você. Acredito que acontece o que tem que acontecer, procura-nos quem a gente tem alguma coisa para dizer, mas pronto, ao princípio, quando as pessoas começam, eu mesmo com os meus alunos tenho muita tendência a dizer-lhes comecem, façam, experimentem, porque se vos dá segurança estudarem e prepararem, preparem, mas depois o que acontece... Mas você sabe que tem outra coisa que eu percebi também, que a troca, a conversa é essencial, assim, eu gosto sempre de perguntar, de interpretar, mas falar assim, tá, o que você acha? Porque abre esse campo, sabe? Sim, eu também abro, mas tenho aprendido a abrir, porque eu tenho um modo muito diferente de si. Porque as pessoas têm personalidades diferentes. Eu sou mais, entre aspas, impositivo, sou mais diretivo no sentido, eu começo, digo à pessoa o que se está a passar, descrevo o que se está a passar, dou-lhe os timings e depois é que abro a conversa para a pessoa pôr as perguntas para aplicar aquilo na vida concreta. Claro que agora, cada vez mais com a experiência, também os deixo falar, obviamente, mas não tanto como o Rodrigo, porque repara, olhando para o teu mapa, tu acho que posso revelar, não faz mal, não? Você tem uma Lua, Vênus, Marte em balança. Portanto, há uma necessidade e uma capacidade de ir doseando, de ir agradando, de ir vendo se a pessoa está a receber bem aquilo, não é? Eu tenho uma Lua em Leão, conjunta a Urano, um Sol Júpiter conjunta Mercúrio, portanto há um lado mais... Mais direto. Não estou a dizer que é melhor, sim, atenção. Sim, é individualidade. Porque se a pessoa... Pode falar. Mas o que eu fui aprendendo é, ou seja, eu posso fazer da mesma maneira, porque é o meu estilo, só que vejo logo, se aquilo não tiver a entrar, eu não... eu também, eu gosto de ouvir, assim, porque na verdade eu acho que, mesmo ela não falando diretamente, o que ela comunica, ela diz muita coisa, assim, eu entendo se ela tem consciência sobre aquilo, se não tem, se ela alcança. Às vezes eu até pulo a parte das previsões, porque eu vejo que a pessoa vai acabar com o juízo da pessoa. Então eu falo um pouquinho e falo, o que você acha? Aí a pessoa começa assim, eu falo, tá, não vai conseguir lidar com isso, vai acabar com o juízo dela. Então eu dou uma xingada assim. Eu começo mais pelas previsões, mas são formas. O que é importante, o que eu acho que é sempre verdade é isso. As pessoas se vêm ter connosco é porque temos alguma coisa para ajudar e para ser ajudado. Deixa eu te perguntar outra coisa assim, nesse sentido, a gente pode dizer que o que a gente tem de percepção de ego, né, que a gente fala a linguagem como o ego, ele é o nosso maior professor? A gente pode dizer isso, não? Dentro desse contexto? Não sei, nunca pensei dessa maneira. Eu vejo mais o ego como um aluno que tem que ser educado, ou seja, não vai, sim, as consequências do nosso ego é que nos dão um tal sofrimento, nesse sentido sim, é o nosso professor, mas é uma força de sobrevivência. Eu vejo o ego, eu não sou muito entendido em psicologia, mas eu vejo o ego como uma força de sobrevivência. Ou seja, eu costumo dizer por graça que se não tivéssemos ego, éramos um malface ou um malforreca. Então, o problema é que não pode ser ele a mandar, não é? Porque, no fundo, eu associo muito o ego com o pelotão. Porque é a nossa força de sobrevivência. Só que o pelotão não quer morrer, não se quer transformar. E por isso é que, nesse sentido, sim, ou seja, quanto mais eu resisto à mudança, mais violência eu vou atrair. Portanto, por isso é que o ego está condenado, porque quanto mais ele quer ganhar, mostrar, estar fazendo boa figura, ficar sempre bem, mais problemas ele vai atrair, não é?
E nesse sentido, sim. Mas então eu gosto mais de dizer que é um aluno, que é uma força bruta, jovem, que a gente tem que manter sobre. Ou seja, no fundo, o Sol tem que ganhar ao Plutão. Ou seja, temos que. O ego é uma força de sobrevivência e nós temos que aprender a viver, a expressar a nossa verdadeira essência, a nossa criatividade, o que formos. E por isso é que as pessoas em geral que têm tensões entre o Plutão e o Sol, esses processos egóicos são muito complicados. Sim, você sabe que eu não sei se aí tem essa expressão, mas eu acho que sim. A expressão, eu acho que aqui é católica, né? Uma expressão que fala assim, vai de retro, Satanás, né? Uma expressão que, na verdade, Sim, eu acho que também. aqui, na verdade, esse Satanás, ele tem uma similaridade com o ego, né? E é no sentido assim, para trás de mim, né? Você fica atrás de mim, deixa que eu conduzo, senão você vai fazer merda nessa temporada. E por isso, eu acho que essas forças de sobrevivência, mas que no fundo não nos deixam viver, eu posso associar à Lua e ao Plutão e de alguma maneira ao Saturno. E repara, o Plutão é uma força de transformação e de sobrevivência. Eu até, às vezes digo por graça que o Plutão não é o planeta disto ou daquilo, é o planeta das mudanças de polaridade. Onde há Plutão, há mudança de polaridade, sempre. Então, imagina, o que é que eu quero dizer com isso? Imagina, tens um Plutão na casa 5. Se tu fores uma pessoa que vais afirmar aquele Plutão, tens a mania que és bom, queres controlar tudo, queres-te afirmar, vais chegar a uma altura na vida que vais atrair um poder mais forte que tu e vais ter que baixar a bola, não é? Vais ter que perder essa fanfarronice do ego, essa máscara. Mas eu posso ter Plutão na 5 e fazer um jeito mais manipulativo, mais passivo, então vou atrair tanta violência ou tanta imposição sobre mim que eu vou ter que reagir e virar o contrário para me defender, senão sou destruído. Portanto, há sempre uma mudança de polaridade, mas que passa sempre por essa morte, por essa perda que nos magoa sempre ao nível. Sabe que você falou disso? Eu aqui eu acompanho. Desculpa interromper-te, Rodrigo, porque me está a vir agora. E outra coisa que eu associo também com estes processos do ego acalmar é o Quiron também. Não, mas você sabe que você falou disso? Eu me recordei aqui aqui eu faço alguns acompanhamentos, né? Então eu acompanho mães de adictos, né, dependentes químicos, e também acompanho o processo deles, né? Alguns, no sentido de trazer essa consciência. E tem uma mãe que ficou muito marcado o atendimento com ela, porque ela tem um Sol de casa 12 e o Plutão de casa 5. E aí ficou muito marcado que ela largou a vida dela, entre aspas, para brigar com a doença da dependência química da filha, a única filha, né? Mãe solteira, a única filha, e ela é uma mulher muito forte, de posses, de valores, e ela falou assim, eu não achava que eu poderia perder uma doença dessa. Eu paguei os melhores profissionais, paguei as melhores clínicas e tal, e a gente chegou até aqui, né? E ela passou por mais de 10 internações, e ela relata, né? Ela falou assim, e eu perdi a luta, né? A filha dela teve algumas consequências e tal, e ela acabou tendo esse antagonismo, né? Ela perdeu a luta e ela usou tudo que tinha naquilo, vendeu casa, ela usou tudo que tinha, ela não admitia, né? Ter uma filha doente, né? Muito... Claro, é típico, quando no fundo, eu não estou a dizer que é fácil, claro, mas no fundo, para já uma pessoa que tem o Sol na casa 12, a sua vida não se pode limitar a uma família biológica. E portanto, essa filha, com o Plutão na 5, é que veio ajudá-la a fazer esse processo de mudança, que ela, pelos vistos, terá tido dificuldade em fazer. Porque o Plutão é essa mudança de polaridade. Quando a gente se rende, quando a gente abre mão, quando a gente aceita, aquilo muda e a vida põe-nos o presentinho a seguir. Mas eu associo muito com o Plutão, sim. Por isso é que quanto mais nós lutamos, mais violência atraímos. Como aquela frase que eu costumo dizer por graça, para simplificar esses processos, a resistência que nós pomos à mudança é proporcional ou seja, a violência que a vida usa connosco é proporcional à resistência que nós pomos à mudança. O Plutão, quanto mais nós
resistimos, mais vai ganhando tensão, mais vai ganhando força, mais está preparado para explodir, claro. Outra coisa que eu tinha curiosidade em perguntar-te também a ti, portanto, tu aplicaste muito a astrologia exatamente nestes casos de nós aqui chamamos toxicodependências. Portanto, eu associo, é para confirmar ou não, para saber a tua opinião, eu associo todos esses processos neptunianos, porque no fundo são sempre processos escapistas, não é? É como se a pessoa normalmente são pessoas sempre muito sensíveis, mas que não conseguem aceitar a realidade, a dureza do dia-a-dia, do cotidiano, da vida, da responsabilidade. E portanto há sempre um querer atingir uma perfeição, um absoluto, Neptuno, mas sem Saturno. Ou seja, onde há um Neptuno, há Saturno. Mesmo que não esteja ligado em aspecto. Porque o Neptuno é o sonho, é a busca da perfeição, é o ideal, é tudo aquilo que não é definível. Mas para irmos chegando a esse absoluto, a gente tem que ter a responsabilidade da nossa realidade, porque ela já foi criada pelo nosso passado, pelo nosso karma. Né? O presente foi criado pelo nosso passado. Então, por isso é que o Saturno, onde está, mostra-nos o nosso karma, mas ao mesmo tempo onde a gente o pode ir resolver, onde não podemos fugir. Então, eu acho que há sempre esse certo desequilíbrio entre, de uma maneira ou de outra, ou através dos signos ou das energias, mas entre o Saturno e o Neptuno. Ou seja, são pessoas muito sensíveis, mas que não têm dificuldade de lidar com a dor, com o sofrimento, com o lado difícil e duro da vida. Porque realmente estar encarnado não é fácil. É estar neste conflito permanente entre algo sempre a puxar-me para o futuro, para a evolução, para o desconhecido, para a insegurança, e uma parte de mim, o tal ego, sempre a querer o que é fácil, o que é conhecido, o que por definição me dá segurança. Você associa esses processos também ao Neptuno? Com certeza. Exatamente o que você falou. Okay. Mas você sabe que, tipo assim, eu vim com esse idealismo, né? Até pela minha vivência e tal, foi bom ajudar os malucos, né? Toda aquela coisa e tal, e foi muito legal. E de uns tempos para cá, principalmente com essa questão da internet, eu comecei a ser procurado por pessoas que não tem nada a ver com a dependência química. Muitas pessoas, né? Pela exposição, pela internet e tal, pelo jeito que eu falo. E eu entendi que, na verdade, são dilemas humanos, né? Qual a diferença? Eu comecei a entender para ter, qual a diferença? A diferença é o resultado. E o resultado da dependência química é muito mais devastador. Né? A explosão é muito mais devastadora para a pessoa e para a família. Só que uma pessoa que foge com o relacionamento da própria vida, ou foge com sexo, ou foge comprando, ou foge viajando, ela vai se deparar em algum momento com a necessidade de pagar a conta do karma dela. Então, eu comecei a entender que, assim, somos todos humanos. Isso aqui, sabe o que eu brinquei outro dia? Exato. E, portanto, todas as áreas onde nós não queremos enfrentar Saturno, que escapamos pela comida, pelo trabalho, enfim, há muitas formas de dependência, de escape, de escapismo, o preço ou seja, o absoluto tem que ir sendo conquistado, o refinamento, a sublimação, mas através do trabalho. Eu não sou entendido nessas áreas, mas das pessoas que eu atendo e do que me vão contando, eu reparei que aquelas clínicas, centros de desintoxicação, etc., as que tinham mais sucesso, mais resultados positivos, eram aquelas que tinham, atenção que isto não é nenhum estudo exaustivo, é a minha percepção do que eu fui ouvindo. As que têm mais sucesso são as que têm uma componente espiritual e ao mesmo tempo uma componente de trabalho físico. Ou seja, o tal Neptuno-Saturno, ou noutra linguagem, por exemplo, este quadro que eu tenho aqui atrás de mim, que mostra um pouco os nossos corpos, não é? Corpo físico, emocional, mental e por aí fora. E o mais elevado, o corpo átmico, ou o eu superior, ou o espírito, está exatamente diretamente ligado à matéria, ao trabalho. E por isso é que tem que ser as duas vertentes. Por um lado, como ainda no outro dia estava a ouvir uma conversa tua, um vídeo teu, em que falavas exatamente que fazes esse trabalho de dar aquele ressignificado, da pessoa descobrir a sua essência, tudo isso, portanto é o lado positivo.
E depois tem que haver sempre um lado duro, difícil, de trabalho, de responsabilidade da pessoa enfrentar aquela dor ou aquela disciplina. Porque, sei lá, eu tomo uma droga, de repente estou lá. Não tive trabalho nenhum. Só que depois no dia seguinte aquilo vai-me cobrar. E se calhar se estou a fazer uma meditação ou um trabalho qualquer, se calhar ao fim de um ano é que consigo ver uma luzinha ou... Exatamente isso. Exatamente isso. Só que eu estou escrevendo um livro, né, sobre isso, assim, para eu conseguir registrar esse trabalho. Como eu tenho alguns anos dentro desse projeto de dependência química, mesmo que eu já atenda mais outras pessoas, eu tenho alguns mapas, assim, eu tenho algumas, né, acho que chega aí a uns 1.500 mapas atrás, só de adictos, né, 1.500 a 2.000 mapas, e eu quero deixar isso mais organizado no sentido de estudo. Porém, o que ficou marcado, assim, é que não existe um padrão, assim, não existe um padrão, assim, de mapa de dependência química, assim, porque na verdade é um dilema humano, né? O resultado ele é muito parecido, né? Sim, mas você deve ver, não tem que ser um aspecto específico, mas há sempre essa dinâmica de desequilíbrio entre o Neptuno e o Saturno. Sim. E também, quando aquilo é mais grave, também há alguns desequilíbrios Sol-Lua, eu penso. Sim. O que eu vejo, assim, que tem uma coisa que é quase em todos os mapas, é já nos elementos uma discrepância. Pois a pessoa tem muito elemento de fogo no mapa, que é o que você está falando, né? E tem nada de elemento de água. Tipo, tem uma discrepância muito grande e às vezes a droga, dependendo da substância, ela entra inconscientemente no sistema de compensação. Que é claro que dá errado, né? Mas é nesse sentido, né? Claro. Porque toda a vida, todo o universo, toda a vida está constantemente a procurar o equilíbrio. Sempre. E, portanto, quando nós desequilibramos para um lado, a vida vai provocar o desequilíbrio para o outro para tentar equilibrar, não é? No fundo, esta não é minha, ouvi, olha, desse mestre que eu falei, ele dizia que se houvesse um signo para o universo, se houvesse não há, mas se houvesse um signo para o universo, seria o signo da balança. Porque toda a vida é feita de um equilíbrio instável ou de um desequilíbrio estável, que nunca desequilibra concretamente. Ou os taoístas dizem de outra forma, dizem que os orientais, os taoístas dizem que quando as energias chegam ao seu limite, viram o seu contrário, não é? Eu gosto de taoísmo. E outra coisa engraçada, que mesmo na astrologia eu tenho reparado que muitas vezes nós oscilamos, ou seja, sermos de um signo é praticamente a mesma coisa de sermos do signo oposto. Sim. Não é? Eu tenho muita energia em Touro e por vezes vejo-me com atitudes completamente escorpiónicas. E tenho muitas pessoas na minha vida escorpião que às vezes têm comportamentos completamente... E vice-versa, não é? Isto no fundo é a tal polaridade, é a mesma frequência para atingirmos o centro. E por isso o que vamos atraindo dos relacionamentos também é isso. Ou seja, eu considero que para nós vivermos a qualidade de uma determinada energia, neste caso vamos aplicar aos signos, mas pode-se aplicar a tudo. Para nós vivermos a qualidade de um signo, nós temos que integrar as qualidades do signo oposto. Enquanto não o fazemos, vamos viver o lado negativo do signo e vamos atrair o lado negativo do signo oposto através dos outros. Você sabe que na questão prática, eu sou muito sagitariano, né? É o tal espelho. Eu sou muito sagitariano, né? Então, uma marca da minha vida é que eu nunca parei para ouvir ninguém. Nunca parei para ouvir ninguém. E às vezes que eu parava para escutar, eu estava arrumando um jeito de pegar aquilo que a pessoa falou e usar como sarcasmo contra ela. Desde professores, todas as pessoas que me relacionei, um sarcasmo muito agressivo até. E aí, a minha vida mudou quando eu encontrei um geminiano, que foi meu professor de astrologia, que é o Rosa Papaléu, geminiano, e pela primeira vez na vida encontrei um assunto que eu estava interessado em realmente ouvir. Quando eu parei e ouvi, assim, tá, eu vou ouvir, que é a questão de gêmeos, eu falei, eu vou ouvir. Eu ouvi de verdade, a minha vida mudou, transformou, assim, mudou. Claro. E para mais você evolui por gêmeos e pela casa 4 e, portanto, vem atualizar o Sagitário. E aí fez essa mudança, aí você falou disso, eu lembrei.
Exato. E aí, evoluindo, você evolui pela casa 4 e por gêmeos. E, portanto, é descobrir as qualidades positivas dos gêmeos, que é a comunicação, que é o que você faz, e para que o Sagitário não seja aquele lado dogmático de imposição da verdade, e aí você pode levar essa mensagem aos outros, que é o que você está a fazer. Muito legal, né? Muito legal. E deixa eu te perguntar outra coisa. Curiosidade. Que você tem mais prática. Eu não dou aula, né? Eu atendo mais no individual. Tem uma coisa que eu percebo que as pessoas, elas às vezes se pegam mais no sentido teórico, de saber a nomenclatura, de engessar aquela informação, principalmente da astrologia, e aquilo impede ela de conseguir conhecer uma astrologia de verdade. Você percebe isso por aí também, não? O que você acha? Percebo. Eu tenho alguma dificuldade com isso, mesmo para os meus alunos. E, por exemplo, nas consultas, eu faço uma consulta inteira sem dizer à pessoa qual é o ascendente, onde é que está o Sol, se é as quadraturas. Se eles não perguntam, claro, se as pessoas perguntarem, eu digo, obviamente, é porque já têm interesse e curiosidade. Portanto, eu não falo sequer da astrologia. Portanto, interpreto o mapa todo, mas traduzido. E aqueles alunos que querem mais essas respostas técnicas, não é? Têm mais dificuldade em perceber a astrologia. Porque nós, como sabes isso tão bem ou melhor que eu, temos dois hemisférios cerebrais, ou seja, temos uma mente racional, que no fundo é o Mercúrio, que funciona por lógica, logo por comparação, por análise, não é? Se eu quiser perceber, analisar de que é que este lápis é feito, eu vou parti-lo e depois vou desfazer e fiquei sem lápis. Analisei, percebi mais umas coisas, mas fiquei sem lápis, não posso escrever. Ou seja, nós depois temos uma outra mente, que no fundo nós podemos associar com o Urano, que é uma mente intuitiva e que não funciona por análise, ela funciona por síntese, por insight. Ora, é deste equilíbrio entre os dois, por isso é que a maior parte dos astrólogos tem estes dois lados bem ligados, não é? De uma maneira ou de outra, porque senão nós não tínhamos a capacidade de captar essa síntese, esse insight, o céu, e explicá-lo, traduzi-lo por palavras, que é a mente racional, não é? Para nós nos entendermos, nós temos que estar a falar os dois português, tivemos que nos ligar a uma determinada hora, isto é Mercúrio, mas depois se a gente não captar o resto, fica... Portanto, eu tenho alguma dificuldade com esses alunos e sei que eles nunca vão aprender astrologia enquanto estiverem naquele registro, porque a astrologia é uma linguagem simbólica. Claro que há regras, claro que há leis, claro que há normas, claro que há técnicas que a gente tem que saber, mas a técnica tem que ser usada como veículo para facilitar, não é? Se a pessoa está, porque não, sei lá, a gente pode dizer muita coisa sobre Vênus e Saturno, mas depois tu estás diante da pessoa e porque é que disseste aquilo e não disseste outra coisa? A gente não percebe, não é? Agora, as pessoas que são mais mercurianas, mais saturninas, que têm um determinado rigor, precisam, ou seja, são pessoas que funcionam mais por as coisas são ou não são. Quando no fundo a gente sabe que na realidade da vida as coisas são e não são ao mesmo tempo. Olha, ainda hoje, curiosamente, li uma frase do Einstein no Instagram, alguém que pôs uma frase do Einstein em que ele dizia qualquer coisa deste género. Eu não sei reproduzir, mas ele dizia qualquer coisa deste género, pelo menos a termos a citação como verdadeira. Ele dizia que às vezes estava não sei quanto tempo a pensar num assunto que não tinha respostas nenhumas e a meditar uns minutos e de repente tinha a solução. Ora, no mapa do Einstein, ele tem realmente aquele lado científico, aquela mente analítica, científica, Mercúrio e Saturno, em Carneiro, conjuntos, mas na realidade não era isso que o fazia descobrir as coisas. Ele tinha Urano na 3, oposto a Júpiter na 9, e esse Urano regente da 9, e portanto ele tinha aquelas intuições, aqueles insights, e depois o Saturno-Mercúrio dava-lhe a disciplina, a capacidade intelectual, para provar e para fazer esse tal. Mas o que lhe dava as verdadeiras soluções era aquela dimensão uraniana. Portanto, a pergunta que tu puseste era se as pessoas têm essa tendência, não é? Sim, algumas têm, mas esses não porque, por exemplo, tem algumas coisas que naturalmente a gente precisa da interpretação para saber que a regra não foge. Por exemplo, tem uma moça que eu acompanho,
e ela tem uma lua em touro em conjunção com Quirón. Então, naturalmente, a gente vai entender que existe ali um inconsciente meio histérico por conta de Quirón, uma dor, uma coisa mais profunda. Porém, ela tem ali uma oposição de Júpiter e uma quadratura de Vênus. Então, quer dizer, o aspecto que seria maléfico trouxe para ela uma bênção que ela expressa aquilo com leveza. Mesmo quando ela está puta, nervosa, ela não tem aquela coisa assim agressiva, ela é leve. Ela expressa com uma certa leveza, por conta do excesso de Júpiter e o excesso de Vênus. Então, trouxe para a Lua um certo equilíbrio. A gente precisa ter essa percepção, né? E deve-lhe dar, também de outra maneira, deve-lhe dar uma certa permissividade. Permissividade? Sim, um pouco. Mas, sim, é essa... é muito difícil as pessoas que querem respostas concretas, porque respostas concretas no sentido... quando estão a estudar, porque depois é toda aquela dinâmica, e tanto que eu ao princípio quando comecei a estudar eu não entrava facilmente nos mapas, gostava de entrar, mas depois de entrar tudo aquilo se começa a revelar, ele fala connosco, portanto é uma coisa muito dinâmica, é maravilhoso. Eu ia te propor, não sei se estiveres de acordo, se alguém quer fazer alguma pergunta a ti, eu já vi que tenho aqui também muitos amigos a assistir, se alguém te quer fazer alguma pergunta a ti ou a mim. Tem uma moça aqui que ela colocou aqui, a Glória Correia. Ah, a Glória Correia é minha amiga. Oi, Glória, tudo bem com você? Beijo. Ela perguntou, seria o equilíbrio do hemisfério cerebral? Seria o equilíbrio entre os dois hemisférios cerebrais para melhor compreender a astrologia? Acho que é em cima disso que você falou. Eu já nasci com Urano, Trigna, Mercúrio e a Júpiter. E mesmo assim, portanto, já tenho alguma facilidade em lidar com os dois ao mesmo tempo, mas mesmo assim, eu acho que sei quando é que aquilo abriu. Porque também não podemos negar isso. As pessoas não gostam de falar, mas no fundo o astrólogo tem uma dimensão mediúnica, se quiseres, uma dimensão intuitiva muito grande. Tem o acesso de várias formas exatamente à dimensão invisível da vida e da pessoa que está à nossa frente e do próprio mapa. Eu acho que, eu não quero contar agora essa experiência, mas eu acho que há um canal que na ciência esotérica chamam o Antakarana, que faz exatamente a ligação entre estes dois hemisférios cerebrais e entre os tais corpos do ego e da nossa personalidade, que é o ego, e da nossa individualidade. Portanto, faz a ponte entre estas duas dimensões. E quando esse canal está aberto, é fácil. E o que é que ajuda a abrir esse canal? A meditação, as leituras dos livros sagrados, o estudo da ciência esotérica. Portanto, são tudo coisas que vão naturalmente trabalhando e abrindo e ligando esses dois mundos. A Filipa colocou aqui, vocês veem o que nós não vemos? Eu acho que não. O que você acha, José? Eu acho que não. Sim, eu acho que a gente vê o que os outros que não sabem astrologia não veem. Embora isso não quer dizer que não haja outras pessoas que não vejam de outra maneira mesmo sem a astrologia. Ou que até possam ver mais que nós sem mas a astrologia. Sabe que a experiência que eu tenho... Não sei se me fiz entender. Concordo com você, mas a experiência que eu tenho é que, tipo assim, nesse contexto que a gente estava falando anteriormente, nesse sentido do ego, dessa busca e tal, eu também acho que as pessoas passam muito tempo buscando algo, buscando uma sensação. Eu quero uma realização, eu quero um propósito, e está faltando alguma coisa e tal, e essa busca constante, e na verdade... Mas procura fora. Assim, é dentro, né? A resposta está dentro, não está fora. Não faz sentido. Claro, exatamente. Claro, a resposta está dentro. E o fora vai nos devolvendo onde nós estamos. A verdadeira realidade. Por exemplo, eu às vezes deparo-me uma coisa típica, que é mais as mulheres, mas pode também ser ao contrário, mas eu aqui no meu caso deparo-me mais com mulheres, que às vezes dizem eu estou a evoluir espiritualmente e o meu marido está noutro nível, mais abaixo, não está a evoluir. Eu corrijo sempre e digo,
Você está exatamente no mesmo nível do seu marido e o seu marido do seu. Não é porque você fez uns cursos de astrologia ou leu uns livros que é mais evoluído que ele. Se você está junto com ele, tem o mesmo nível. Qual é a diferença? José, Não tem percebo. uma boa aqui dessa aí. Aqui tem uma boa. Que é o seguinte, assim, às vezes vem uns malucos que eu trato assim, né, da adicção, da dependência química e tal. Aí o cara vem e ele fala assim: não, mas a minha mulher é uma santa, só eu que não presto. Ela tá muito mais evoluída que eu, né? Aí eu falo, velho, presta atenção. Você acha que se a pessoa tivesse boa da cabeça, ela ia querer estar com traste igual você? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Estão os dois a fazer o mesmo, fazem papéis A diferentes mesma frequência. daquela, ou da vítima e do Salvador, ou de outra coisa qualquer. Nessas toxicodependências há muita vítima e do Salvador. Também eu acredito que é os dilemas humanos, né? Eu acho que eu cheguei à conclusão que tá todo mundo perdido no rolê. E o que pensa que sabe onde tá indo é o pior. Mas eu tenho esperança que a astrologia nos ajuda muito. Eu também tenho. Não tinha sentido, né? Tem. Então, vocês têm alguma pergunta? Claro, senão não faz sentido. Sobre signos, sobre carro? Aproveitar o José, que não deixar o José embora, não, gente. Vamos aproveitar ele, professor de astrologia, do outro lado do oceano. Como que a gente tá de tempo aí, José? Você tá vendo? Não tô acompanhando. Eu as perguntas não vejo. Vejo quem está a ver, mas não vejo as perguntas. Estou elogiando aqui, né? Que é mesmo incrível ouvir, mas um papo muito gostoso, né? Muito legal. Só que os elogios a gente já não precisa, que já são muito vaidosos, não nos ajuda. Só atrapalha, né? Verdade, só atrapalha. Mas, José, aproveitando deixa que ninguém fez uma pergunta, me fala um negócio assim, como que você enxerga esse Plutão em Aquário, que agora voltou para Capricórnio e tal? Falando no sentido social, geral, o que você pensa? Ok. Repara, eu sou um otimista e, portanto, eu vejo de uma forma positiva. Isso não nos pode fazer negar o que é negativo. Ou seja, o Plutão demora, como toda a gente sabe, 250 anos a dar a volta ao zodíaco. Sim. E, portanto, ele está mais ou menos entre 15 e 30 anos em cada signo. Ora, então, sempre que o Plutão muda de signo, ele vai transformar toda a sociedade e toda a civilização de como vivemos aquela energia e tudo o que está ligado àquele signo. É muito simples, repara, ele esteve em Capricórnio nos últimos 20 anos, entrou em Capricórnio em 2008 e não é no mês nem no ano. No dia em que o Plutão entrou em Capricórnio, caiu o Lehman Brothers nos Estados Unidos, que deu depois origem a toda aquela crise financeira e tal. Agora, portanto, nestes 20 anos, o que é que teve, desde 2008 até agora, o que é que tem estado a ser destruído? Porque o Plutão atua assim, intensifica, repara, foi intensificado o conservadorismo, tudo coisas capricornianas, o conservadorismo, o materialismo, etc. Para quê? Para aquilo vir à superfície e poder ser limpo, eliminado, purgado. Repara, quantos Bolsonaros, quantos Trumps, aquela gente só pode existir porque as pessoas vibram naquela energia. Porque a humanidade permite, como permitiu o Hitler e permite tudo o resto. Então, quando a energia está com aquela qualidade ou falta dela, há sempre alguém no poder, no mundo, que personifica aquela energia. Não é? Se a gente passasse todos a vida a rezar e a meditar, certamente que estas pessoas não podiam ir para os poderes e para os governos. Agora, portanto, como eu digo por graça, às vezes um bocadinho provocadoramente, cada um tem os governos que merece. Cada povo tem os governos que merece. Ora, então, mas isso vai fazer com que toda a estrutura socioeconómica e a ordem mundial seja destruída, transformada. E por isso é que agora ele entrou em Aquário e agora voltou atrás buscar mais uns escândalos, mais umas coisas que faltam. E quando eu fiz as previsões para 2023, numa palestra, eu disse, estejam atentos ao que é que vai acontecer entre março e junho, porque isso vai nos dar algumas pistas dos processos dos próximos 20 anos, enquanto o Plutão estiver em Aquário. Ora, o que é que aconteceu, pelo menos aqui em Portugal, não sei se aí vocês têm essa percepção, eu nunca ouvi falar tanto em inteligência artificial como nestes 6 meses. Aqui também.
Portanto, eu acho que é isto, são as redes informáticas, são as redes humanas, são as ideologias, porque no fundo o Plutão em Aquário vai trazer também estas questões do poder político e mundial versus a liberdade individual e de como é que a humanidade se organiza. Repara o que está a acontecer com a Ucrânia, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a China, ou seja, é toda a criação de uma nova ordem mundial e, portanto, há um refazer das alianças, dos acordos, enfim. E, portanto, agora, eu tenho esperança, porquê? Porque, lá está, eu sou otimista, mas não sou um tonto feliz, não é? E, portanto, quando agora o Plutão entrar em Aquário, ao mesmo tempo o Urano sai de Touro e passa também em Gêmeos a fazer um trigo. E, portanto, eu acho que vai haver aqui um equilíbrio, uma harmonia mínima entre essa liberdade individual e o poder, vão surgir também novas ideias, novas energias, novas formas de utilizar a energia, porque no fundo o que a gente constata, eu sou um bocadinho mais velho que o Rodrigo, e quem estuda sabe isso, não precisamos de ser muito velhos, quem estuda a história sabe, no fundo, repara, há 250 anos, quando o Plutão esteve em Capricórnio e Aquário, foi a Revolução Industrial, foi a independência dos Estados Unidos, em relação à velha Europa, foi a Revolução Francesa, ou seja, no fundo, para aquela época, aquilo é uma espécie de fim do mundo, mas aquilo trouxe, até à Revolução Francesa, não havia esta noção que o indivíduo, independentemente de ser do povo, ou do clero, ou da nobreza, que tem uma vontade própria, um destino próprio, uma liberdade. Isso vem daí. Claro, isso não impede que haja tantos países e tantos sítios onde ainda haja tanta maldade e tanta exploração, mas já é reconhecido como direito. Ou seja, mas para as pessoas que resistiam àquela mudança, aquilo era o fim do mundo. Não é? Portanto, eu acho que vai bater sobre tudo por aí. O lado mais complicado, eu acho que vai ser realmente esta noção da informática, da inteligência artificial, da tecnologia. Portanto, vamos literalmente passar para uma sociedade mais baseada na informação. Mas as coisas, quando são tão más, acabam por se expor a si próprias e por se autodestruir. Portanto, é uma questão de adaptação. E independentemente do que aconteça no mundo, que nós não podemos controlar o Plutão. Repara, Rodrigo, nós não temos poder de parar a guerra na Ucrânia, eu não tenho poder de parar a chuva, mas tenho a liberdade de ir para a rua todo nu, ou de chapéu de chuva, ou de gabardino. E, portanto, e por isso, independentemente de haver esta leitura coletiva, que é importante, para percebermos para onde é que a sociedade vai, para onde é que o mundo vai, para onde é que a energia vai, depois, esse Plutão, na nossa próprio mapa, individualmente, é que a gente vê como é que vamos lidar com isso. Eu estou a ter o Plutão quadratura ao Sol. E, portanto, repara, há 3 anos era impensável eu tenho o Sol em torno a 12, portanto, que era paz e sossego. Era impensável, por exemplo, estar a fazer uma live com um brasileiro que eu não conhecia, ou estar a fazer consultas online, porque 50% das minhas consultas são online. Há 3 anos só fazia presencialmente. Repara, o Plutão está-me a obrigar, do Aquário, está-me a obrigar exatamente a sair do lado mais físico, do meu conforto. Agora, se eu aderir, qual é o problema? Não é? Outra coisa, já agora queria ficar como mensagem que é muito simples e é tão difícil de fazer e é a única solução. Para mim, o grande antídoto do medo é o amor. E o que causa todas estas situações problemáticas é o medo, é o tal ego. O medo de não ser feliz, o medo de não ter, o medo da escassez, o medo de ficar mal visto. É que põe esta coisa de eu sou bom, tu és mau, o outro é melhor que eu. E, portanto, alimenta toda essa guerra. E o amor começa pelo amor próprio, por nós próprios. Eu sou um filho de Deus, nasci, mereço o melhor, a partir daqui, o que vier a lucro. É uma delícia te ouvir. Zé, eu ficaria aqui te ouvindo pelo áudio. Temos que acabar. Mas é um presente te ouvir, é uma delícia mesmo te ouvir, de verdade. Olha, eu queria te agradecer sinceramente muito, para já pelo convite e sobretudo pela confiança, e espero que as pessoas que estiveram a assistir-nos tenham de alguma maneira beneficiado. Eu agradeço. Obrigado. Um grande abraço. Né? Que tenha como amigo, sinta-se abraçado, vamos que vamos. Enfim, poder falar de conhecimento é um presente sempre. Para quem ficou por aí, um abraço. Estamos por aí nas redes, né? Minha rede social é essa, do Zé é aquela. Enfim, José Augusto. Obrigado por terem assistido. Tá bom? Um abraço.